As primeiras ocorrências nos estádios de Porto Alegre em 2019 foram atendidas pelo juizado do torcedor. No jogo do Grêmio Juventude pelo Campeonato Gaúcho foram registradas 3 ocorrências por posse de entorpecentes. Pois é, mas a preocupação com a atitude dos torcedores, viu, Cadu, vai além. Envolve a liberação ou não de bebidas alcoólicas nos estádios. As ocorrências que foram registradas pelo juizado do torcedor chamam a atenção para o debate que acontece nesse momento, que é a liberação ou não do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do estado. Recentemente, o governador Eduardo Leite vetou o projeto de lei que previa a retomada da venda das bebidas. Ele avaliou que a medida traria riscos à segurança. Entre as argumentações de quem é a favor da liberação do álcool está a de que, mesmo não havendo bebidas dentro do estádio, as pessoas bebem muito antes de entrar e que, sendo assim, não faria sentido o veto. O juizado é totalmente contrário à liberação do consumo de álcool, de bebida alcoólica dos estádios. A pessoa, se bebeu demais lá fora, vai entrar no estádio, em meia hora ela vai estar curada, entre aspas. O que não pode era beber bastante cerveja lá fora, entrar para o estádio e continuar consumindo álcool. Porque aí o seu grau de alcoolismo aumenta muito. Para o juiz, um maior rigor na legislação, aliado a campanhas de conscientização, poderiam tornar mais segura a liberação do álcool nos jogos. Fazendo uma campanha de conscientização prévia, né, e aumentando a punição, explicando à população, ao torcedor, que vai ser liberada a bebida daqui a 3, 4, 5 meses. Mas se alguém for pego numa confusão em razão do álcool, a punição vai ser severa. E a gente continua neste assunto agora conversando com o advogado criminalista Emerson Leônidas. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela participação do senhor conosco aqui no Jornal. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Cadu e Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês e poder, participar e passar aqui para o nosso telespectador a minha opinião e contribuir com o debate sobre esse tema que é bastante relevante e também polêmico, Pois é, muito polêmico. Pela experiência do senhor, como é que o senhor enxerga essa relação? Bebida alcoólica, estádio de futebol, é uma combinação que não dá muito certo ou depende da atuação do Estado para coibir a violência provocada pela bebida? Olha, eu não vejo nenhum impedimento, nenhuma relação de aumento de causa da violência nos estádios por conta da bebida alcoólica. Eu sou a favor da liberação da bebida alcoólica, até porque eu presenciei nos Jogos da Copa do Mundo, em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil principalmente, tem bebida alcoólica, foi permitido bebida alcoólica e nós não vimos nenhum tipo de violência que se relacionasse ao uso da bebida alcoólica. Então, o que deve ser feito, e eu acho que isso é o que está faltando, é um controle maior, um planejamento mais eficaz na segurança do estádio, o que envolve vários setores, desde o trânsito, a fiscalização antes do torcedor chegar ao estádio. E se libera sim, mas evidentemente com as cautelas de não pode ser bebida alcoólica com lata, que a bebida seja colocada no copo, como era na Copa do Mundo, colocada no copo e fornecido. O torcedor mais exaltado, ou aquele torcedor que esteja realmente cometendo algum ato abusivo em razão de excesso, porque ele já pode chegar no estádio já com excesso de bebida, como foi inclusive dito agora há pouco por um juiz de direito, está corretíssimo. Esse controle é feito pelos órgãos de segurança pública. Veja, o juizado torcedor, ele hoje está dentro dos estados, mas ele atua depois do fato consumado. O juizado torcedor não é nenhum tipo de prevenção contra o abuso do álcool dentro dos estádios. Quer dizer, o problema é o planejamento anterior. Aliás, o Pernambuco, por exemplo, é liberado o uso de álcool já há um certo tempo e não houve nenhum reflexo entre o uso do álcool e a participação dos torcedores nos estádios. Lá haveria uma organização estratégica melhor antes dos jogos mesmo? Veja, a violência não está relacionada ao uso do álcool. A violência que acontece nos estádios, e ainda hoje acontece em Pernambuco, ela vem em decorrência da falta de planejamento, exatamente, da separação das torcidas, desde a hora em que eles estão indo para o estádio. Então, deveria haver um planejamento melhor de como a torcida, as torcidas, principalmente as torcidas organizadas,
qual seria a rota que ele vai se utilizar para chegar no estádio. Para que não houvesse um encontro entre as duas torcidas, já que, infelizmente, estamos vendo cenas de incivilidade. O Estatuto do Torcedor, ele versa sobre a proibição ou não? Fica a cargo dos estados, né? Fica a cargo dos estados. Tem estado que não liberou, tem estado que é liberado, né? Mas não há não vejo nenhum impedimento, nenhum reflexo do uso do álcool, né? Isso depende muito da pessoa, né? Em relação aos estados. Eu acho que deveria ser liberado, sim, né? Agora, é preciso um trabalho maior de conscientização, uma publicidade maior de conscientização, mas, acima de tudo, que haja um planejamento eficaz na segurança. Porque, sem isso, não vai ser só a bebida. A bebida realmente potencializa, em algumas pessoas, né, o grau de agressividade, não tenha dúvida disso. Mas não é a bebida o elemento que vai definir aquilo que está acontecendo nos estádios. Em Pernambuco, a gente teve um caso que foi de muita repercussão, de 2 rapazes que arrancaram o vaso sanitário do estádio e jogaram lá de cima do que e assassinou uma pessoa lá embaixo. Foram, inclusive, julgados pelo Tribunal do Júri. É porque esse tipo de violência é uma violência pontual. A torcida organizada, né, infelizmente, ela é alvo de... É um problema seríssimo em todo o Brasil. Elas são violentas demais, independentemente de bebida alcoólica ou não. Exatamente. Quer são dizer, criminosos. passa por uma questão cultural, né? Então, eu acho que a questão das torcidas organizadas precisa ser revista e passar por um debate mais agudo no sentido de se selecionar quem são as pessoas que estão à frente desses grupos organizados. Porque são torcedores, é claro, mas muitos infiltrados para atos ilícitos e crimes dos mais variados. Eu acredito, né, que essas pessoas que vão para os estádios já pré-determinadas a esse tipo de violência, isso ele vai acontecer independentemente do álcool ou não. Até porque até a droga vai entrar aí nesse circuito aí, né? Maléfico, infelizmente, né? As pessoas que querem futebol no Brasil é uma diversão das mais queridas, né? Todos querem ir para o estádio de futebol, mas hoje nós não vemos mais aquelas pessoas que realmente frequentavam o estádio de futebol. Eu mesmo tenho me retraído muito aí para o estádio de futebol. É a paixão do brasileiro, mas infelizmente daí a união, você não pode mais entre levar, polícia, né, sua justiça. esposa, seus filhos menores, né? É muito arriscado hoje você ir para um estádio de futebol. Então, hoje, quem vai para o estádio de futebol vai com muita gente ou chega muito cedo e sai muito tarde para não ter que enfrentar o tumulto das torcidas organizadas. É lamentável, daí a união entre polícia, justiça e todos em prol de um futebol feliz, um esporte sem problemas, né? Doutor Emerson, infelizmente o nosso tempo é curto, o tema rende, né? Mas obrigado pela participação conosco mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.